Hoje vou preparar sobremesas dos principais candidatos à Copa do Mundo. Cada país vai ter uma sobremesa icônica, elas vão competir uma contra a outra. E no final deste vídeo, só um país pode ganhar o Honeysuckle. Quem está pronta para vencer? Primeiro é a Argentina contra o Brasil, que já parece uma disputa perigosa. A Argentina vai trazer o doce de leite, enquanto o Brasil traz chocolate. E só um pode avançar. E, aliás, eu não estou fazendo o chaveamento oficial da Copa do Mundo. Estou escolhendo as sobremesas pelo melhor duelo direto. E vamos começar fazendo os icônicos alfajores da Argentina, que basicamente são 2 biscoitos amanteigados recheados com doce de leite. Nunca experimentei muitas dessas receitas, e para fazê-las autênticas, seguirei alguns vídeos do TikTok. Então essa criadora começa adicionando um pouco de manteiga amolecida, açúcar, e depois gema de ovo em uma tigela e mistura tudo. Agora ela mistura um pouco de extrato de baunilha, mistura de novo e então adicionamos os ingredientes secos. Usamos farinha de trigo e amido de milho nos ingredientes secos para deixar a massa mais macia, como ela recomenda. Acrescentamos fermento em pó para crescer e misturamos de novo. Então vou começar com a Argentina, porque além de serem os campeões da Copa do Mundo de 2022, este ano, a Argentina tem vencido todos os jogos e o Messi está basicamente liderando o torneio. E isso era verdade na época em que eu estava gravando este vídeo. Certo, nossa massa de biscoito está começando a ficar pronta. Agora é hora de abrir a massa. Vou colocar um pedaço de papel manteiga, adicionar nossa massa de biscoito por cima, cobrir com mais papel manteiga, pressionar e então abrir a massa com o rolo. Acho que vou precisar de um rolo maior para isso. Estou abrindo a massa até a espessura que quero e está ficando ótima. Depois, é só levar à geladeira por uns 30 minutos. Vou colocar a massa na assadeira e levar à geladeira. Enquanto a massa de biscoito gela, vamos falar do Brasil, que venceu seu grupo e chegou à fase eliminatória. Eles ainda estão vivos na Copa do Mundo, mas para a nossa Copa das Sobremesas, o Brasil vai trazer seus icônicos brigadeiros, que são essas bolinhas de chocolate cobertas com granulado. São muito fáceis de fazer e levam só 4 ingredientes. Então, em uma panela, eu vou derreter um pouco de manteiga e depois vamos adicionar uma lata de leite condensado e deixar aquecer por alguns minutos. O leite condensado está levemente derretido. Vou misturar isso com a manteiga até virar uma mistura só. Depois, adiciono um pouco de cacau em pó. O meu está ficando meio empelotado, então vou ter que trocar para um batedor de arame e deixar bem lisinho. Agora precisamos continuar cozinhando isso por cerca de 8 a 10 minutos até ficar bem brilhante. E espero que isso resolva o meu problema com os grumos. A pressão está em cima de mim para fazer isso ficar realmente bom, porque o Brasil não é só pentacampeão da Copa do Mundo, mas também tem uma das maiores torcidas do futebol. Quer dizer, futebol. É melhor eu corrigir isso. Após alguns minutos, nossa mistura de brigadeiro ficou grossa, brilhante e bonita. Agora vou transferir para uma assadeira rasa para que esfrie completamente. Ela diminuiu bastante. Vou apenas espalhar em uma camada mais fina e já está endurecendo bastante. Isso está ótimo. Preciso deixar esfriar completamente. Enquanto isso, voltamos para a Argentina. A massa de biscoito já está firme. Agora vou usar um cortador pequeno para fazer as formas. E então vamos colocar cada um em uma assadeira forrada com papel manteiga. Como esses biscoitos são mais parecidos com amanteigados, eles não espalham muito. Então posso deixá-los bem próximos uns dos outros. E agora, vamos assar. Os biscoitos estão prontos. Agora preciso deixá-los esfriar antes de rechear. Então, enquanto nossos biscoitos estão esfriando, vou encher meu saco de confeitar com um pouco de doce de leite, que é um caramelo à base de leite. Tenho um saquinho de confeitar aqui pronto para usar. E vamos apenas enchê-lo. Parece que está bom. Adoro guardar o que sobra na lata para tomar com café. É tão gostoso. Nossos biscoitos amanteigados já esfriaram. Agora vou pegar o nosso doce de leite, colocar com o saco de confeitar e vamos montar os sanduíches. Para um toque extra, polvilhe açúcar de confeiteiro. Ele finaliza. E marcamos o ponto. A Argentina vai pedir seu último tempo enquanto terminamos a sobremesa do Brasil. Nossos brigadeiros já firmaram bem. Agora vou pegar um pouquinho com minha colher de sorvete, mergulhar nos granulados de chocolate e enrolar. Ainda está um pouco pegajoso. Deixe-me enrolar na mão. E então vamos cobrir completamente isso com granulados de chocolate. Como o Brasil é conhecido por sua cultura vibrante e divertida,
Achei apropriado mergulhar nossos brigadeiros em granulados coloridos. Nesse caso, ser grudento é bom porque o brigadeiro adere melhor ao granulado. Na verdade, acho que prefiro os granulados coloridos. Fofo! Vamos finalizar mais alguns. Aqui está nosso primeiro duelo. Argentina contra Brasil. Quem vence esta rodada de sobremesas. E antes de provar cada um, vou julgar cada país com base no sabor, na textura e na regra mais importante. Qual deles eu quero comer de novo? Então vamos começar com a Argentina. O biscoito amanteigado está crocante, ainda é bem macio na mordida. E por dentro, com o doce de leite, dá aquele toque cremoso de caramelo. Mas o Brasil está trazendo toda a diversão com essa sobremesa chocolatuda, cremosa e de festa. Já acho que o Brasil pode levar vantagem sobre os alfajores, pois foi muito fácil de fazer. Agora vamos provar o sabor. Isso é tão difícil porque a textura dos brigadeiros é muito parecida com a do doce de leite aqui. Mas aí falta aquele componente de biscoito. Isso, sinceramente, é uma batalha entre caramelo e chocolate. E eu sei que as pessoas vão discordar de mim, mas a sobremesa que vai ganhar essa rodada vai ser Argentina. Tem algo nesse biscoito que é tão interessante. E eu sinto que preciso comer mais. Mas será que o alfajor alfa é icônico o suficiente para ganhar toda a Copa das sobremesas? Vamos para a Inglaterra contra a Alemanha. Não tinha bandeira da Inglaterra, então usei Reino Unido. A Inglaterra venceu seu grupo e ficou invicta na Copa do Mundo. A Alemanha marcou muitos gols e segue perigosa na Copa do Mundo. Para nossa taça de sobremesa, a Alemanha traz bolo Floresta Negra de chocolate com cereja, enquanto a Inglaterra oferece um sticky toffee pudding quentinho e reconfortante. Quem melhor para representar a Inglaterra do que Gordon Ramsay? Vou preparar sua famosa receita de sticky toffee pudding. Então ele começa com algumas tâmaras picadas e eu vou polvilhar um pouco de bicarbonato de sódio nelas e deixar de molho em água fervente. Vamos deixar isso descansar e amolecer um pouco enquanto trabalhamos no bolo. Em uma tigela eu vou adicionar um pouco de manteiga, açúcar mascavo e um ovo. E então vamos misturar tudo. Isso está ótimo. E então, para os ingredientes secos, vou colocar um pouco de farinha, sal e fermento em pó. Misture novamente. As tâmaras já absorveram água e expandiram. Agora vou bater no liquidificador até virar purê, o que deve ser suficiente. Vamos misturar o purê de tâmaras à massa e colocar em formas de cupcake untadas. Como é taça de sobremesa, farei um pouco maiores, pois ou faz grande ou não faz. E eu acho que a Inglaterra não quer ir embora. E agora eles vão para o forno. Enquanto o nosso sticky toffee pudding da Inglaterra está assando, vamos falar da Alemanha, porque a Alemanha traz todos os sabores clássicos com seu chocolate, cerejas e chantilly no famoso bolo Floresta Negra. Eu já assei o bolo, ele já está pronto. Mas agora eu preciso fazer a cobertura. Na minha tigela vou adicionar um pouco de queijo mascarpone. Encontrei um mascarpone de baunilha adoçado que parece delicioso. E isso ajuda a estabilizar o chantilly. Como o mascarpone já é adoçado, não vou adicionar muito açúcar. Agora vamos bater o creme de leite fresco. Perfeito! Acho que é hora de conferir nosso stick toffee pudding. Está quase pronto, restam 5 minutos no timer para nosso pudim de caramelo. Acho que consigo montar o bolo nesse tempo. Se tem algo que sei fazer é decorar bolo com visual rústico. Primeiro coloco a cobertura de chantilly, espalho bem e aliso o creme. Em seguida, adiciono o recheio de torta de cereja com cerejas inteiras, deixando tudo decadente e delicioso. Vou espalhar. Segunda camada. Sim, eu realmente espero que eu tenha o suficiente para o topo. Mas não parece que tenho. Vou ter que fazer mais cobertura de chantilly. Espalhe isso aqui. Ah, eu gosto do efeito marmorizado. Que bonito! Vamos empurrar para as laterais. Mais uma camada de cereja. Minha boca está salivando. E como estamos usando a taça de sobremesa, temos que fazer disso um espetáculo. Então vou trazer um terceiro nível para o jogo. Com só 1 minuto no relógio, preciso cobrir o bolo rápido. O tempo acabou. Vou tirar nosso pudim de toffee do forno. Isso parece Top Chef, não taça de sobremesa. Último toque e alisar. Vamos adicionar uma pequena colherada da nossa geleia de cereja, só para dar cor. Algumas raspas de chocolate por cima. E claro, decorar com algumas cerejas frescas. Tenho que dizer, a Alemanha trouxe uma sobremesa de tirar o fôlego, mas agora vamos comparar
com o pudim de toffee da Inglaterra. E embora a Alemanha realmente pareça muito boa, a Inglaterra não está querendo ir embora. Ela também está dando o seu melhor. Então aqui está o nosso pudim de toffee quente, que normalmente seria servido com uma bola de sorvete e uma calda do nosso famoso toffee. E espero também conseguir deixar Gordon Ramsay orgulhoso. Antes deste confronto, temos o pudim de toffee inglês contra o bolo Floresta Negra alemão. Quem vai vencer? Meu paladar decide, vou provar o da Inglaterra primeiro. A gente tem que colocar um pouquinho de sorvete junto com o bolo quente, que praticamente está derretendo o sorvete. O bolo ainda está bem quentinho. Na verdade, eu já fiz isso antes no meu vídeo do Gordon Ramsay, e de alguma forma, acho que ficou ainda melhor dessa vez, porque o bolo está bem macio e fofinho. Da última vez ficou mais denso, mas agora tem gosto de bolo tipo pudim com sorvete e calda de toffee. Um clássico. Mas como será que o nosso bolo Floresta Negra se compara? Vamos cortar uma fatia. Olha as camadas de cereja. Meu Deus, isso parece um bolo de confeitaria. Olha essas camadas lindas por dentro. Nossa Senhora, será tão gostoso quanto pudim de caramelo? Isso vai ser tão difícil. No geral, eu não gosto muito de chocolate com fruta. Tem algo ácido nisso que simplesmente não é o meu favorito. Eu prefiro chocolate com caramelo. Mas dito isso, visualmente está delicioso. Com certeza, eu escolheria a Floresta Negra. Mas em termos de conforto, a Inglaterra estava tão boa e é um clássico. Mas eu só posso escolher um vencedor nesta rodada e vai ter que ser a Alemanha com o bolo Floresta Negra, porque trouxe o sabor, o visual e o espetáculo com o bolo bicicleta. Será que vai superar a Argentina na eliminatória para ser finalista? O alfajor alfa ainda é tão gostoso. E para mim, é mais como um biscoito de lanche que eu posso levar para o almoço. Mas esse aqui parece uma sobremesa. E justo quando minha bandeira da Argentina está caindo, a Alemanha continua de pé. Eu declaro o vencedor dessa rodada, o nosso bolo Floresta Negra. A Alemanha avança para tentar conquistar o título para o Honeysuckle. Próximo, na minha Copa do Mundo de sobremesas. É França contra Espanha. A França atualmente é uma das favoritas para ganhar a Copa do Mundo de verdade. Então é claro que eles entram nessa rodada com muita pressão. Estou colocando eles contra a Espanha, uma das favoritas do torneio, que traz sobremesas sofisticadas para a nossa Copa do Mundo de sobremesas. A França está trazendo sua elegância refinada, enquanto a Espanha está trazendo algo ousado e inesperado. Como falei, alguns desses times podem ou não estar jogando na Copa do Mundo real, mas esta é a nossa Copa das sobremesas. E as regras são outras. Então vamos deixar a França começar com um clássico crème brûlée. Eu adoro um bom crème brûlée, mas o mais importante nessa sobremesa é a textura. O creme tem que ser sedoso e suave. Então vamos começar quebrando o ovo e separando as claras das gemas. Agora adicionamos um pouco de açúcar, extrato de baunilha e uma pitada de sal. E é só bater até ficar bem clarinho. Agora vamos finalizar o creme aquecendo o nosso creme de leite. E vamos apenas aquecer até começar a soltar vapor, sem ferver. O creme já está soltando vapor. Agora vou despejar o creme aos poucos na mistura de gemas, batendo rápido para não cozinhar os ovos. O segredo é ir devagar e sempre. Nosso creme está quase sedoso, mas tem muitas bolhas em cima. Então eu preciso coar e vamos despejar direto na nossa travessa de creme brulee. Como creme brulee, na minha opinião, não é para compartilhar. Vou servir em travessa individual. Certo, agora vou transferir para uma assadeira com um pouco de água para fazer um banho-maria. Assim ele fica bem cremoso no forno. E vamos assar. Nosso creme brulee parece bem simples de fazer. Mais 1 minuto a mais no forno e ele pode virar um doce de ovos mexidos. A França definitivamente está me deixando nervosa, mas vamos passar para a de Espanha, que está trazendo um cheesecake basco queimado, que é um cheesecake profundamente caramelizado e diferente do cheesecake tradicional. Mas vamos começar batendo um pouco de cream cheese com açúcar. Vou raspar a tigela. Depois, adicionamos os ovos, batemos mais, extrato de baunilha, sal, creme de leite fresco e um pouco de amido de milho para dar liga. Só mais uma misturada rápida. Vou raspar a tigela de novo. E isso terminou, bem na hora de tirar o nosso creme brulee do forno.
E como mencionei antes, o cheesecake basco não é como o cheesecake tradicional. Esse aqui não tem crosta. E eu adoro o processo de preparo porque tudo o que preciso fazer é amassar um pouco de papel manteiga e forrar a minha forma assim. Fica bem rústico e fácil. E tudo o que eu preciso fazer agora é despejar a nossa massa. Para garantir que o nosso cheesecake fique bem lisinho, vou passar a massa por uma peneira e empurrar qualquer gruminho que tiver. Vamos bater um pouco para tirar as bolhas de ar e colocar no forno. Se você está pensando que essa camada caramelizada ficou tempo demais no forno, não se preocupe. Esse é um dos visuais característicos do cheesecake basco queimado, que dá aquele sabor profundamente caramelizado. Mas agora precisamos deixar esfriar. E embora Espanha e França possam ter se saído lindamente durante essa partida, elas precisam descansar durante a noite para finalizar tudo. Agora as duas equipes já esfriaram o suficiente, descansaram, mas agora é hora do segundo tempo. E para o crème brûlée, precisamos daquela camada crocante de açúcar queimado. Então vou polvilhar um pouco de açúcar por cima e queimar com o maçarico. E o açúcar está caramelizando rapidamente. Mas será que vai ser o suficiente para fazer aquela casquinha de vidro estalar? Só tem um jeito de descobrir. Como é uma sobremesa refinada e elegante, preciso adicionar coberturas. Este é um crème brûlée lindo, mas será que vai estalar? Sim, estalou. Com certeza estalou sob pressão, mas do melhor jeito possível. O que posso dizer? O creme está suave, sedoso, delicioso. É como comer seda com uma leve crocância por cima. Crème brûlée é um clássico e todo mundo ama por um motivo. Mas a Espanha trouxe algo ousado e inesperado que muita gente nunca experimentou antes. E embora montar esse cheesecake tenha sido um pouco mais fácil, tirá-lo da forma acabou sendo um pouco mais desafiador. Mas o centro deve ser cremoso, então vamos cortar e ver o que temos aqui. E a coisa tá complicada porque o bolo está quebrando. Mas será que o basco queimado da Espanha promete o mesmo sabor caramelizado? Cada mordida me traz um pouco mais de curiosidade. O sabor caramelizado quase me lembra o caramelo de um pudim. E a textura é tão cremosa. É como se você combinasse um soufflé com um cheesecake. É leve, fofinho e cremoso ao mesmo tempo. No nosso torneio de sobremesas sofisticadas, quem ganhará a taça de sobremesa de Madressilva? Eu declaro a Espanha a vencedora deste desafio. E para a nossa última disputa, temos México contra a Holanda, para ver quem tem as sobremesas mais viciantes. O México ainda está muito vivo neste torneio e tem sido uma das equipes mais fortes até agora. Então eles entram nessa disputa com muita energia. A Holanda também era esperada como super forte, mas na minha Copa do Mundo de sobremesas, trazem seus doces icônicos e irresistíveis. Mas vamos começar pelo México, onde os churros vão representar o time deles e talvez eu tenha a solução perfeita para isso. Este é o El Moro, um lugar icônico de churros da cidade do México. E como eles fazem os churros na hora? O México já está chegando com tudo. A massa dos churros deles é frita para ficar crocante, quentinha, e depois eles cobrem com açúcar e canela. E, sinceramente, só o cheiro já parece uma vantagem. E depois, uma amostra rápida saindo direto da fritadeira. Esses podem ser um dos melhores churros que já comi na vida. E aqui estamos, fresquinho e ainda super quente. Acho que eu poderia ter feito sozinha, mas por que não ir ao lugar de churros mais icônico da cidade do México? Porque eu posso. Vamos experimentar. Ainda está crocante por fora e a massa continua macia e mastigável por dentro. É quase como se derretesse na boca. Eles me convenceram a levar o molho de caramelo para mergulhar, dizendo ser o mais popular. Também tinham grandes panelas com outros molhos sendo preparados. Esses já estavam ótimos assim, mas fico pensando se ficariam ainda melhores mergulhados no molho. Nesse ponto, eu já voltei para dar 3 mordidas. Então, acho que precisamos seguir para os Países Baixos. Agora, para os Países Baixos, encontrei esses Stroopwafels Dolman Dalman, uma marca holandesa que faz esse clássico há mais de 100 anos. Um Stroopwafel é feito de 2 waffles finos com caramelo no meio. A embalagem é muito bonita. E a melhor maneira de comer isso é, na verdade, colocar o Stroopwafel em cima de uma bebida quente
para que o caramelo dentro fique bem macio e derretido. Vamos servir café e esquentar nosso stroopwafel. Mesmo que nosso stroopwafel não seja feito na hora, aquecê-lo na bebida quente faz parecer que a Holanda alcança a vantagem do México com um churro recém-feito. Já se passaram 2 minutos, então vamos ver como nosso stroopwafel esquentou. Sinto um pouco de condensação aqui, o que me faz pensar se ele vai ficar encharcado. Mas vamos olhar por dentro. O caramelo está elástico e quentinho, olha esse brilho. Depois de ficar em cima dessa xícara de café, quase sinto que o sabor do café meio que se misturou ao stroopwafel. E está uma delícia. Mas será que o aconchego e a textura quentinha e mastigável do stroopwafel foram suficientes para superar a delícia crocante e macia do churro? Por um lado, o stroopwafel é muito prático para comer e fácil de levar. Posso levar isso comigo no avião, que foi onde já comi antes e foi uma delícia. Mas o churro aí precisa ser comido fresco, senão ele fica mole. Essa é difícil. Na minha primeira mordida no El Moro, só pensei, isso é melhor que na Disneyland, que também está no topo do meu ranking de churros. Então, para essa rodada, vou declarar o México como vencedor com o churro deles. Chegamos à semifinal com o México contra a Espanha. E essa batalha é uma batalha de textura, porque ambos têm sabores de caramelo, mas de maneiras diferentes. Vamos experimentar o churro de novo. Os sabores ainda estão lá e ainda está delicioso, mas o calor foi embora. E quando esfria, fica um pouco mais mastigável. Mas será que o nosso cheesecake basco conseguiu manter sua textura deliciosa e cremosa depois de ficar um tempinho fora? Eu não sei como isso foi possível, mas conforme ele ficou ali, ficou ainda mais cremoso. Talvez porque o calor do cheesecake subiu para a temperatura ambiente, ele simplesmente ficou mais gostoso. Eu realmente amo churro, mas o cheesecake basco foi um sabor inesperado e uma surpresa deliciosa. Então, vou ter que declarar essa rodada para a Espanha. Bem-vindos à primeira final da taça de sobremesas Honeysuckle, onde temos 2 concorrentes muito fortes disputando a rodada final. Alemanha contra Espanha. A Alemanha trouxe sua decadência com um lindo bolo Floresta Negra de chocolate com cereja, enquanto a Espanha impressionou com um inesperado cheesecake basco queimado. Só as minhas papilas gustativas vão poder decidir quem vai levar a taça para casa. Como exatamente eles vão levar a taça para casa? Vamos experimentar a Alemanha. Eu tenho uma mordida deliciosa, cheia de bolo, cobertura e cereja. Isso vai ser tão difícil. Se dependesse de mim, eu daria empate, mas como isso é um campeonato, só posso escolher um e meu favoritismo vai ter que ficar com a Alemanha. Mesmo eliminados da Copa do Mundo, o bolo Floresta Negra de vocês segue vivo. Se gostou do vídeo, veja também eu experimentando o almoço de cada país.